Gravação iniciada. Sejam vocês todos os alunos e alunas bem-vindos à nossa última aula teórica do curso do primeiro ano nosso, né? A nossa 34ª aula. A aula de quinta-feira vai ser o encerramento nosso, tá certo? Vai ser nossa última aula e vou deixar, né, então, para quinta-feira fazer a despedida, fazer, né, a avaliação do curso, ouvir a opinião de vocês na quinta-feira. Hoje a gente faz a nossa última aula teórica do curso do primeiro ano, tá? E eu vou ficar muito atento à opinião de vocês na quinta-feira, tá? Saber o que é que aprenderam, se valeu a pena o aprendizado, se não valeu, onde aprendeu muito, onde aprendeu pouco, né? E essas avaliações são muito positivas para a gente pensar a minha postura como professor e a postura de vocês como alunos, de uma forma geral, né? Temos sempre que analisar os dois lados. Érica Samara ainda não falou para a gente onde é que fica essa loja aí que você compra e ainda ganha dinheiro. Né, Érica? Que loja é essa que os preços são negativos? Então, você leva o produto para casa e... procurar a loja e eu repasso para vocês, para todo mundo comprar lá. Porque é só você que pode comprar, ela se beneficia com o valor negativo do produto, ó, e não compartilha com a gente. Essa loja vai bombar. Coitada, e vai falir em pouco tempo também, né? Em muito pouco tempo ela vai entrar em falência, ela não vai existir muito tempo, não. Por isso que Érica tem que dizer logo qual é o endereço. Brincadeiras à parte. Eu acho que eu sei o que foi. Foi porque ele digitou lá errado o negócio negativo, aí para não perder os preços, ele colocou do jeito que estava. Sim. E aquele menos aí, ele acha que não interfere em nada. Então, opinião dele, né? Pessoal, sim, a gente combinou um CA para amanhã, 9 horas, não foi isso? Tô certo? Sim, professor. E eu vou convidar também Eletro, viu? Então, teremos as duas turmas juntas, pela primeira vez no ano, teremos uma aula síncrona com as duas turmas presentes, viu? Então, vai ser legal. Já sabia. Oi? A gente já sabia. Já sabia, vocês trocam informações, Tem uma né? informante na turma sobre essas coisas. Eu sei que vocês se comunicam, eu sei que a comunicação de vocês é o ponto forte de vocês, né? Isso eu tenho certeza. Alguma pergunta, algum comentário, alguém gostaria de fazer algum registro sobre o curso, sobre a Spotec, sobre o ano letivo? Ou eu posso começar a nossa aula? Boa tarde, Mariana. Nenhum registro? Hoje aqui em Natal está chuvoso e ventando bastante, né? Érica comentou que terminou o CAN, graças a Deus, que bom, né? Então, o tão criticado CAN, né? Eu quero muito ouvir a opinião de vocês sobre o CAN lá na quinta-feira, tá? Sobre se ele ajudou ou não a vocês aprenderem matemática, tá? Queria uma opinião bem honesta, bem sincera de vocês. Até que ponto ajudou, até que ponto não ajudou, tá? Então, já duas pessoas, Ana Clara também e Érica, ambas já terminaram o CAN. E é só para quinta-feira, né? A data limite. Mais algum comentário? Ou eu começo a aula? Eduarda também terminou tudo do CAN, então tá feliz, ó. Tarefa cumprida. Jamiliane disse que errou tanto, mas só foi conseguir terminar depois que aprendi todos os cálculos. Então, parece que
ela conseguiu contornar o erro que cometia antes. Isso é muito legal. Para mim, isso significa aprender, né? Justamente, e mostra que ela estava minimamente determinada para insistir, né? Porque é muito fácil, é muito comum, diante de um primeiro erro, de alguma coisa, a gente desistir. Então, parabéns, Jamiliane, pela sua persistência. Mais algum comentário? Bem, então eu vou começar a compartilhar a minha tela com vocês. Tela compartilhada. Tá abrindo aqui o Word. Só um instantinho, pronto, abriu. Vocês estão vendo, pessoal? Word, planejamento. Estamos nós aqui. No dia 27 de setembro de 2021 e vamos trabalhar o conceito de inequação logarítmica. Na prova, na aula de quinta-feira, dia 30, eu quero ouvir a opinião de vocês sobre o curso, né? Eu queria então todos os alunos presentes aqui. E nessa aula do dia 4, só vai assistir quem tiver alguma dúvida sobre a final, sobre o processo final. Mas quem já tiver aprovado aqui, essa aula aqui do dia 4 já não é nem necessária, tá certo? Participar. Então, quem passar direto, eu espero a última aula na próxima quinta-feira. Alguma pergunta sobre o nosso curso? Nenhuma? Ok. Então, vamos começar. Vou compartilhar com vocês a mesa. Pessoal, isso que eu estou destacando aqui agora é uma inequação logarítmica, sim ou não? Hein, pessoal? O que é que um objeto matemático tem que ter para ser chamado de inequação? Variável e desigualdade. Tem aqui variável e desigualdade? Tem, né? Inclusive tem várias variáveis, né? Várias variáveis. Não tem só uma, não. Nessa minha escrita aí tem três variáveis. Então ela é assim, uma equação, e ela é logarítmica, sim ou não? Sim, né? Porque nós temos a presença de logaritmo. E aí a gente vai completar aqui o que é que a gente faz quando a base é maior que 1 e o que é que a gente faz quando a base está entre 0 e 1, né? Essa é a principal. Então vamos começar aqui. Logaritmo de x na base 2 é maior do que 3. Pronto, agora eu deixei só uma variável aqui, em vez daquelas três lá, daquela forma geral. Eu pergunto a vocês, pessoal. Eu quero saber o logaritmo de que números, na base 2, o resultado desse logaritmo dá maior do que 3. Alguém poderia dizer como é que eu resolvo isso? Por exemplo, x igual a 16, resolve sim ou não? Sim. Sim. Por quê? Porque se eu faço o logaritmo de 16 na base 2, esse logaritmo dá 4. E 4 é maior que 3. Então, x igual a 16 serve. X igual a 32 serve?
Sim. Pelo mesmo motivo, se eu calculo o logaritmo de 32 na base 2, esse resultado aqui dá 5, e 5 é maior do que 3. Se eu atribuo o valor 4 para x, esse valor serve? Sim ou não? Não. Não. Logaritmo de 4 na base 2 dá 2. E 2 não é maior que 3. Isso aqui está errado. Aqui está ok. Aqui está ok. Mas 2 não é maior que 3. Então, mas só serve o número 16, só serve o número 32 como resposta? O conjunto de solução dessa equação é formado só por 2 números ou tem mais números? Tem mais números. Tem mais números. Quantos números será que servirão aqui? Infinitos. Infinitos. E como a gente descobre de uma vez só todas as infinitas soluções dessa desigualdade, dessa inequação? Bem, então eu vou repetir aqui a primeira expressão. E no lugar do 3, eu vou botar, vou apagar isso aqui, né? Nós vimos até agora, resumindo o que a gente falou, viu que o 16 serve, que o 32 serve, e que o 4 não serve. Foi resumindo aquilo que eu apaguei, tá? Então, no lugar do número 3, eu posso botar que logaritmo na base 2 que dá resultado 3, pessoal? Logaritmo de que número na base 2 dá resultado 3? 8. Logaritmo de 8. Então, agora, eu botei uma desigualdade entre dois logaritmos, exatamente como está mostrado aqui, ó. Então, se eu tenho essa desigualdade de dois logaritmos, o da esquerda é maior do que o da direita. Eles têm a mesma base. Então, eu posso comparar os logaritmandos. Ou seja, esse logaritmando da esquerda, que é o x, tem que ser o quê quando comparado com o logaritmando da direita, que é o 8? Como é que fica a Maior. comparação? Oi? X maior que 8. Exatamente. Então, não é difícil perceber que tanto o 16 quanto o 32 são maiores do que o 8, e por isso serviram. E o 4 não é maior que o 8. Agora, é claro que não funcionam só as potências de base 2. Qualquer número maior que 8, por exemplo, o logaritmo de 8,1 na base 2, seria ou não seria maior que o logaritmo de 8 na base 2, pessoal? Concordam ou não? Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou lá na calculadora e vou calcular o logaritmo na base 2 e 8,1 e o logaritmo de 8 na base 2. Abrindo aqui a calculadora. Pronto. Logaritmo, vou calcular o primeiro logaritmo de 8 na base 2. Como não tem base 2, só tem base 10 e base dependendo, eu tenho que fazer mudança de base, né? Então, eu faço logaritmo decimal de 8. Decimal vai dar um número irracional, dividido pelo logaritmo decimal de 2, fazendo aquela fórmula de mudança de base. E a resposta vai dar o que a gente já sabe, vai dar 3. A gente sabe que o logaritmo de 8 na base 2 vale 3. Agora, 8,1. Faço a mesma coisa, faço o logaritmo decimal agora de 8,1. Está aqui ele. E divido pelo logaritmo decimal de 2. A divisão desses dois números vai dar um número ligeiramente maior do que 3, né? Um número um pouquinho maior do que 3. Então, é verdade que o 8,1 serve, né? Não precisa ser potências de base 2. Então, qualquer número maior que 8 resolve. Então, quem é o conjunto de solução dessa equação? X pertence o quê? Aos reais, tá o quê? X é o quê?
maior do que 8. Isso aqui é um intervalo, né? Esse intervalo eu posso representar assim, ou qual é a outra maneira que eu posso representar o intervalo? Qual é a outra maneira, pessoal? Usando o colchete, né? Os colchetes. Exatamente. Então, o intervalo que vai do 8 até onde? Até onde? Até o mais infinito, né? Então, escrever isso aqui é a mesma coisa que escrever isso aqui. Isso aqui a gente aprendeu no nosso primeiro bimestre, né? Só estou enfatizando como intervalo é importante, né? As soluções das inequações normalmente são intervalos. E os intervalos podem ser representados dessa maneira ou dessa maneira, conforme gosto do freguês. Pronto, tá aí um primeiro exemplo, né? Agora vamos ver agora um segundo exemplo. Ainda na base 2, não, vou mudar de base agora. Vou trocar a base 2 pela base meio. Então, essa é a equação que eu acabo de dar aqui. É parecida com essa que eu dei? Sim ou não? Bem parecida, né? Só fiz trocar o 2, a base 2 pela base meio. Então, vamos lá. Como é que seria a ideia agora? E aí, pessoal? Ó, vou repetir aqui o logaritmo da esquerda. E alguém poderia me dizer qual é o logaritmo de que número na base meio vai dar resultado 3? Que número é esse aqui, pessoal? Um meio elevado a 3, não é isso? Quanto é um meio elevado a 3? Um oitavo? Um oitavo, exatamente. Então, esse cara aqui é um oitavo. Então, no lugar do 3, eu posso botar logaritmo de um oitavo na base meio. Beleza. Então, botei os dois logaritmos na mesma base. E agora, o que é que eu faço para finalizar e dizer quais são todos os valores que x pode assumir? Eu vou comparar quem? Exatamente como eu fiz lá em cima. Comparar quem? Os logaritmandos. Quem? O logaritmando x e o logaritmando 1/8. E agora, qual é o sinal que eu vou usar aqui? E aí, galera, qual é o sinal que vai entrar aqui? Eu estou comparando os dois logaritmandos. E aí? Menor. X tem que ser menor. Aí alguém vai falar, professor, mas por que, professor? Aqui não estava maior? Por que agora você escreveu menor? A colega que sugeriu, que falou menor, sabe justificar por quê? Porque a base está entre 0 e 1. Exatamente. Então, o fato da base estar entre 0 e 1 faz com que você, né, lembre que isso aqui é basicamente a ideia do domínio da imagem. Isso aqui é um Y. Você está comparando imagens e em seguida você quer comparar domínios. Então, se você está saindo de imagens e quer comparar domínios, você tem que basicamente analisar se a função está crescente ou decrescente. Então, a justificativa dessa inversão, que vai acontecer aqui, está no fato da função logarítmica de base entre 0 e 1 ser uma função o quê, pessoal? Decrescente.
decrescente, exatamente. Fazendo aqui um esboço muito rápido do gráfico, né? A função logaritmo de x na base 2, nós fizemos o gráfico dela, deu uma função mais ou menos assim, ó. É uma função estritamente crescente. Mais a função logaritmo de x na base meio, que também nós fizemos o gráfico dela em aula, ela é um gráfico assim. E essa função, ela é estritamente o quê? Decrescente. Quando eu aumento o valor de x, o valor de y diminui. Na função crescente, quando você aumenta o valor de x, o valor de y aumenta. Então, o comportamento de x e de y é igual. Quando um cresce, o outro cresce. Quando um decresce, o outro decresce. Isso na função estritamente crescente. Já na função estritamente decrescente, quando o x cresce, ou seja, você caminha ao longo dessa curva para a direita aqui, ó, o valor de y vai caindo, vai diminuindo. Ou se você agora anda nessa curva, nesse outro sentido aqui, para a esquerda, ou seja, no sentido de diminuição do x, o valor de y cresce, ou seja, os comportamentos de x e y são opostos. Então, na função estritamente crescente, quando o x cresce, y cresce. Na função decrescente, quando o x cresce, y decresce. Então, por conta dessa propriedade aqui, nós somos obrigados a trocar o sinal. Aqui era maior e para cá vem menor. Só para provar que nós estamos certos, alguém poderia dar um valor menor do que 1/8, que vai funcionar bem aqui, que vai provar que isso funciona? Alguém poderia dizer um número menor que 1/8, que você sabe, com certeza, ao botar esse número aqui, o resultado da esquerda vai ser maior que o da direita? Por exemplo, quem? 0,25. Não, 0,25 é maior. 0,25 é 1/4. 1/4 não é maior que 1/8, não? 1/4 de um bolo, o que é? Não é isso aqui? O que é 1/8 de um bolo? É mais ou é menos? Menos. É menos. Então, 1/4 não serve. Então, alguém poderia dar um número aqui que seja menor do que 1/8? 1/16? Perfeito. Que agora seria, por exemplo, esse número aqui, 0,0625. Se você botar aqui no lugar do x e calcular o log de 1/16 na base 1/8, qual vai ser o valor desse... Na base 1/8, não, desculpa, na base meio, foi mal. Na base meio, quanto vale isso aqui, pessoal? 1 meio elevado a quanto que dá 1/16? 1 meio elevado a quanto que dá 1/16, pessoal? 1 meio elevado a 4, né, pessoal? 4. Porque 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, na multiplicação de frações, você multiplica os numeradores, aqui vai dar 1, e você multiplica os denominadores, vai dar 16. Então, veja que esse resultado dá 4. Então, se eu boto 16 aqui, esse cara aqui dá 4. E 4 é ou não é maior do que 3, pessoal? Sim ou não? É, né? Sim. Então, esse resultado aqui parece bastante razoável. Agora, se eu usasse aquele número que a colega sugeriu inicialmente, 1/4, que é 0,25, quanto vale o log de 1/4 na base 1 meio? Vale quanto? 2. 2. E se eu botar aqui no lugar desse cara aqui da esquerda, botar o número 2, 2 é maior do que 3, pessoal? Não. Não é. Então, voltando lá para o início da aula, basicamente, se eu tenho uma equação do tipo log de x na base A maior do que log de y na base A,
Se a base for maior que 1, qual vai ser a comparação entre os logaritmos x e y? X tem que ser o quê? X tem que ser o quê, pessoal? Maior do que y. Ou seja, você permanece com o sinal daqui, ó, igualzinho. Porque a base maior que 1 indica que a função é o quê? Crescente, né? E se a base tiver entre 0 e 1, como é que vai ficar a comparação agora entre os logaritmandos? X vai ser o quê? E aí, galera? Se aqui está maior, o que é que eu vou escrever aqui? Menor. Menor. Então, se eu pudesse resumir, né? A aula de hoje, eu resumiria aqui. Você tem que, basicamente, comparar os logaritmandos. E após comparar os logaritmandos, usar essa ideia básica. Então, vamos agora dar exemplos, tá? Vamos lá. Logaritmo de x mais 1 na base 2 tem que ser maior do que 5. E aí, pessoal, como é que eu vou resolver essa aí na equação? Me ajudem? Quer que eu afirme, então? E aí? Que log de x mais 1 na base 2 é maior que log de 32 na base 2. Esse é um caminho perfeito. Mas a gente depois vai discutir outro caminho mais rápido que esse. Mas vamos lá. Perfeito, tudo certo até agora. Feito isso, igualei as bases. O que é que eu faço agora? Igualado as bases, o que é que eu faço agora? Comparo quem? Os logaritmandos. Então, o logaritmando x mais 1 da esquerda tem que ser o quê? O logaritmo da esquerda tem que ser o quê, pessoal? Como a base é maior que 1. Maior que 32. Pronto. E virou uma equação de quê agora, pessoal? Virou uma equação de quê agora, pessoal? De primeiro grau. De primeiro grau. Como é que eu resolvo ela agora? Isolo a variável. Vai ficar 32, o quê? Menos 1. Então, x tem que ser maior do que 31. Então, ele está afirmando que qualquer número maior que 31 faz com que esse logaritmo da esquerda fique maior do que 5. Qual seria o jeito mais rápido de fazer? Isso aqui, essa etapa daqui é necessária ou dá para pular essa etapa daqui? Será que dá para passar direto daqui para cá, pessoal, sem passar por aqui? Basta usar o quê? A ideia da definição, né? Como é que é a definição do logaritmo? A gente sabe que a definição diz que o logaritmando é igual à base elevado ao logaritmo. Então, se eu quiser dar um salto rápido, eu posso dizer que o logaritmando tem que ser o quê? Maior do que a base elevada ao logaritmo. Que vai dar a mesma coisa que antes. Ou seja, essa etapa aqui, ela pode ser pulada, se você quiser. Mas se você não quiser, você sempre escreva ela. Você que escolhe se você vai pular essa etapa ou não, tá? Eu, pessoalmente, sempre pulo daqui para cá, tá? Agora, eu só faço isso porque eu olho para a base, né? Quem fizer isso sem olhar para a base, vai errar. Então, para não acontecer esse erro, então, eu sugiro, se a pessoa tem dúvida, vá por aqui. Mas caso contrário, se ela estiver entendendo
a questão das bases, pode pular daqui para cá. Agora tem mais uma coisa que chama a atenção nesse exemplo. Qual é? Isso aqui é um logaritmando, não é? E a gente aprendeu que existe uma condição de existência para o logaritmando. Eu estou certo ou estou errado? Qual é a condição de existência que nós aprendemos para o logaritmando? Ele tem que ser o quê? Ele tem que ser maior que zero. Então, além desse intervalo daqui, eu tenho que pegar o logaritmando e dizer que ele tem que ser o quê? Maior do que zero. O que leva aqui intervalo, pessoal. X tem que ser maior do que quanto? Do que? -1. E agora eu pergunto para vocês, o que eu faço com esses dois intervalos agora? Interseção. Interseção. Por que eu tenho que fazer interseção? Porque tem que satisfazer os dois ao mesmo tempo. Tem que satisfazer a essa condição que a gente viu que foi originada a partir da propriedade, né, de uma base maior que 1, mas também tem que obedecer a essa, porque a condição de existência tem sempre que ser obedecida. Então, aqui está o 31, maior que 31 é o intervalo que está à direita do 31, à esquerda do 31 está o -1, o intervalo x maior que -1 são todos os números à direita, e agora eu faço a interseção dos intervalos. Fazendo a interseção dos intervalos, quem é que eu vou pintar, pessoal? Qual é a região que pertence aos dois ao mesmo tempo? Qual é, galera? O intervalo está o quê? Maiores que 31. Exatamente. Então, conjunto de solução dessa inequação é o intervalo que vai do 31 ao mais infinito. Então, note que nesse caso, se eu tivesse esquecido dessa condição, não alteraria em nada a resposta, não é verdade? Seria que eu obtive no início. Mas é claro que tem casos que vai interferir e tem casos que não vai interferir. Então, sempre, em toda inequação, a condição de existência tem que ser obedecida. Se ela não for obedecida, então você tem uma grande chance de problemas. Vamos agora para uma inequação bem parecida com a da prova. Pronto, temos aqui uma inequação bem parecida com a da prova. E aí, como é que eu começo ela? Sugestões? Como as bases são iguais, a gente multiplica os logaritmandos. Multiplica? Multiplica? Eu vou multiplicar. Começa com as condições de existência. Eu comparo os logaritmandos, né? Eu comparo e lembrando que uma base é maior do que 1, eu tenho que preservar o sinal, não é isso? Isso, então, eu confundi com a equação. Então, como é que vai ficar a inequação? Me digam. 2x menos 6 Tem que maior ser que... menos x mais 5. Pronto, é exatamente isso. Então, cuidado com, né? Não é multiplicação, é uma comparação entre o logaritmando da esquerda e o logaritmando da direita, mas nessa comparação eu vou usar o mesmo sinal que apareceu aqui, pelo fato da base ser maior do que 1.
Resolvendo essa equação, o que é que eu vou obter? Passo o menos x para o lado esquerdo e passo o quê? O menos 6 para o lado direito. Não é isso? Quanto é que dá 2x mais x? 3x. 3x. Quanto é que vai dar 5 mais 6? 11. 11. Então, isolando o valor de x, x é maior do que quanto? 11 terços. Não é, vai dar dízima, então não vou fazer divisão, porque vai dar um número com infinitas casas decimais. Pronto. Só esse intervalo já é a resposta ou está faltando alguma coisa ainda para a gente chegar na resposta final? As condições de existência. Exatamente. Além da própria comparação entre os dois logaritmos, que foi decorrente da base ser maior que 1, as condições de existência têm que ser obedecidas. No caso, nós temos dois logaritmandos, o da esquerda e o da direita. Como é que ficaria essa condição para o logaritmando da esquerda? Primeiro, 2x menos 6 tem que ser o quê? O logaritmando tem que ser o quê, pessoal? Maior que 0. Maior que 0, tem que ser positivo. Resolvendo essa equação, 2x maior do que 6, x maior do que 3. Resolvi a primeira condição de existência e cheguei já no intervalo. Agora falta a segunda condição de existência, qual é? Me ajudem? O logaritmando menos x mais 5, que é esse logaritmando aqui da direita, tem que ser o quê? Tem que Maior ser o quê? que 0. Maior que 0. Aí eu vou passar o mais 5 para o outro lado, vai ficar menos 5. Multiplico toda a inequação por menos 1. E como é que ela fica aqui no final? X. X o quê? Menor que 5. Tem que inverter o sinal. Toda vez que você multiplica uma inequação por número negativo, a desigualdade, o sinal da desigualdade se inverte. X menor que 5. Pronto, pessoal, temos 3 intervalos agora. E aí vem a pergunta que não quer calar. O que é que eu faço com esses 3 intervalos? Interseção. Mais uma vez. Então, esse aqui eu vou chamar de intervalo A, que vem dessa inequação. Esse segundo eu vou chamar de B. E esse terceiro aqui eu vou chamar de C. Então, vamos lá. Dos 3 números aqui, 3, 5 e 11 terços, qual é o maior deles? Qual é o maior dos 3 números? 3, 5 ou 11 terços, pessoal? Lembrando que 11 terços dá quanto? 3 vezes 3, 9, vai dar a dízima 36666. É uma dízima. Então, vamos lá. Qual é o maior dos 3 números, pessoal? O 5, né? O 5 é o maior dos 3. Então, eu marco o 5 aqui, boto ele mais à direita, ó. E vou pintar a região que está o quê? À esquerda dele, porque é menor que ele. Está dito aqui nesse intervalo. Qual é o segundo maior número agora, depois do 5? Qual é o segundo maior, pessoal? É o 11 terços, né? Que é o 3,6666. E eu quero a região maior do que ele, ou seja, que está à direita dele. E, finalmente, o menor dos 3 números é o número 3, então tem que estar à esquerda dos 3, ó. Dos 3 é o cara que eu botei mais à esquerda. E eu vou pintar como é maior, vou pintar à direita. Pronto. Tá feito, estão feitos os 3 intervalos. Nós temos agora
na possível resposta, 4 regiões candidatas. Quais são as 4 regiões? A região à esquerda do 3, a região entre 3 e 11 terços, a região entre 11 terços e 5, e a região à direita de 5. Então, se eu quero fazer a interseção dos 3 intervalos, que região, pessoal, eu vou pintar? Do 11 terços ao 5. Exatamente. Essa região é a única região que aparece nos 3. Bolinha aberta aqui, porque ele não entrou aqui no A, e bolinha aberta aqui, porque ele não entrou no C. Então, quem é a solução dessa inequação, pessoal? Intervalo que vai dar onde? Do 11 terços até onde? Até o 5. Quantas soluções tem essa inequação, pessoal? Quantas? Infinitas. Infinitas. Agora, número inteiro só tem um. Qual é o único número inteiro que eu posso colocar aqui? Que está entre 11 terços e 5. X igual a quanto? Gente, qual é o único número inteiro que está entre 3,666 e 5? 4. 4. Vou provar aqui que 4 funciona, ó. Log de 2 vezes 4 menos 6 na base 3 é maior do que log de menos 4 mais 5 na base 3. 2 vezes 4 dá 8, 8 menos 6 dá 2, log de 2 na base 3 é maior, menos 4 mais 5 vai dar 1. É ou não é verdade que o log de 2 na base 3 é maior do que o log de 1 na base 3? Sim ou não, pessoal? Sim. Sim. E note que as condições de existência... Opa, não sei por que aqui a calculadora apareceu. Note que as condições de existência foram obedecidas, ou seja, 2 é positivo e 1 é positivo. Agora, por exemplo, será que o número x igual a 6 serviria, pessoal? Sim ou não? O que vocês acham? Serviria ou não? E aí, galera? Substituir no lugar do x, ó, o número 6. Vai funcionar ou não? Não. Por que não? Qual vai ser o motivo? Porque no segundo vai dar menos 1. Exatamente. Aqui vai dar 12 menos 6 vai dar 6. Aqui vai estar ok. Mas aqui na direita, menos 6 mais 5 vai dar menos 1. E o que é que foi desobedecido aqui? A condição de existência. Não existe logaritmo quando o logaritmando é menos 1. Então, realmente, 6 não é a solução. Por isso que o 6 não está aqui. Então, assim, fique bem claro que essa é uma maneira de chegar em todas as soluções, todas elas, de uma vez só. Sem precisar ficar testando, como eu estou fazendo aqui agora, caso a caso. É legal fazer esse teste caso a caso para a gente se convencer que, de fato, essa solução é boa, tá? Então, essa verificação caso a caso, na verdade, não precisa ser feita, não. Eu estou fazendo só para deixar claro que, de fato, ela funciona. Pronto, pessoal. Então, foi feita aqui a nossa solução. Essa é a resposta que eu desejo para uma equação dessa. A questão da prova é ou não é parecida com essa? Concordam ou não? Quem já foi fazer a prova? Sim. Vou abrir aqui ela agora. Tem, eu acho, só uma questão envolvendo a equação, se eu não estiver enganado. Acho que sim. É a questão número 4. Qual é a questão? Número 4. 4.
Pronto, deixa eu abrir aqui. Ela, achar aqui dentro do meu labirinto. Onde é que ele está? Ele está em educação, João Câmara, ensino, avaliações, provas 2021, ADM. Olha quem aparece aqui. P8, tá aqui ela. Abrindo o Word agora. Pronto, abriu. Vou aqui na quarta questão, como a colega já colocou. E é um caso muito parecido com esse que eu acabei de colocar agora. Concordam, pessoal? Que é bem parecido? Então, alguém poderia falar em voz alta qual é o roteiro para a resolução da quarta questão? Usando português. Comparar os logaritmandos. Exatamente, a primeira etapa. Depois, aí chega no intervalo. Depois, compara os logaritmandos. Faz. As condições de existência. Que são duas. Então, nós geraremos aí ao todo quantos intervalos, então, depois dessas etapas? 3. 3 intervalos. E depois, o que é que eu faço com esses 3 intervalos? Interseção. Interseção. Pronto. Então, esse é o roteiro da questão da prova de vocês. Claro que existem mais exemplos de equações. Quem quiser, então, resolver outras, pode buscar em livros, né? Outras equações. Mas o que eu quero que vocês percebam é que aquela condição de existência que nós falamos na primeira aula de logaritmo, na primeira aula, ela continua sendo usada durante todas as aulas seguintes. Então, olhe como a primeira aula de logaritmo, ela foi útil tanto para... Professor? Oi. Se tiver feito diferente, é como errado? Quer dizer, se tiver certo, não, né? Eu sei claramente que tem pessoas que pegam um software de resolução de equação e faz o roteiro da solução que o software dá. Bem, se eu desconfiar que aquela etapa que ele escreveu ali tem um salto e a pessoa não sabe fazer aquele salto, eu vou cortar. Mesmo, vou cortar, não vou dar pontuação máxima, porque acho que ela está copiando um resultado. Então, não é a minha diminuição da questão, não é porque vai por outro caminho, é porque está usando uma ferramenta de cópia. Tá claro o motivo ou não? Sim, sim. Então, tem gente, não existem softwares que resolvem equações, você pode botar essa equação e ele vai te dar a resposta certinha no final. E com algumas etapas intermediárias. Só que algumas etapas que a pessoa não sabe como é que passou de uma linha para outra. Então, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que a pessoa não sabe, eu vou cortar. Agora, se por um acaso eu cortar de uma pessoa, né, corto lá porque acho que ela pulou uma etapa importante. E ela questiona, não, professor, mas eu sei fazer isso aqui. Então, ela vai me mostrar que ela sabe. Que ela sabe como é que aquela etapa foi criada. Aí é outra história, eu posso rever a minha nota, mas a minha nota vai ser diminuída em relação à pontuação, né, máxima da questão, se eu desconfiar que a pessoa está copiando de um software. Tá bom? Da mesma forma que eu mostrei a vocês que tem software para fazer função, mostrei ou não mostrei na aula no CA? Existem softwares para fazer equações, existem softwares para resolver equações. De todo tipo, modulares, todas que a gente passou no ano. Só que quem insistiu em usar o software é a mesma pessoa que acha que, quando tem a calculadora, todos os problemas da matemática foram vencidos. Eu não preciso saber fazer conta, não, porque tem a calculadora. É claro que você precisa saber fazer conta, sim, porque a calculadora é uma ferramenta de apoio. Mas você sempre vai ter essa ferramenta de apoio em todo lugar? Sim ou não?
Sempre você pode usar uma calculadora em qualquer lugar? Não, né? Então, eu não posso aprovar o aluno que usa uma ferramenta, né, tecnológica para resolver sem entender a matemática que aquela tecnologia está usando. Então, a gente tem que aprender o passo a passo. O passo a passo é esse aqui, que está mostrado na tela com vocês. Está aí o passo a passo. Tem que comparar os logaritmandos, tem que usar as condições de existência e tem que fazer a interseção dos três. Eu não conheço outro caminho de resolver essa questão. Essas etapas têm que ser feitas. Agora, como você vai registrar essas etapas, né? E que saltos você vai dar, aí vai depender da sua habilidade ou se você está copiando ou não. E quando eu desconfiar que o saldo está grande demais, o degrau, a pessoa pulou de um degrau para o outro e subiu de uma vez só 5 degraus, eu vou desconfiar que a perna da pessoa não tem o tamanho suficiente para percorrer 5 degraus. E vou desconfiar que tem cópia aí. Então, as pessoas que, assim, usam o software achando que estão sendo muito espertas, assim, é a primeira coisa que eu detecto no aluno é esse hábito de usar software. Já tive alunos que ficou tão exagerado, tão nítido isso, que eu me comuniquei pelo Zap. E perguntei, você está usando o software, não é? Que fica claro, entendeu? Quando a pessoa tá querendo posar de esperto, né? E na verdade, está sendo o oposto, porque está se entregando e está deixando claro que não está estudando. Vocês percebem que eu consigo descobrir várias coisas erradas que vocês fazem mesmo à distância, não é? Ou eu estou errado? É ou não é verdade? Já, né, andei descobrindo, né, na prova da OBMET um problema grave cometido por vários alunos, né? Provas de 2 ou mais alunos iguais, né? Que um está copiando do outro, também já detectei. E, obviamente, vou atrás dos alunos. Toda vez que eu detecto isso, eu vou atrás, porque o aluno tá se enganando. Né? Na verdade, o aluno está se enganando. Por que está se enganando? Porque ele não aprende e acha que vai passar de ano, está posando de esperto. Aí, quando chegar no ano que vem, e lá na química precisar calcular um pH, né? E lá no pH aparece um logaritmo decimal, aí se lasca. Só para quem não sabe de química, deixa eu comentar aqui com química, ó. Definição de pH. Alguém sabe o que é pH em química? Já ouviu essa palavra, sim ou não? Sim. Essa é a fórmula. O pH de uma solução. Para que serve o pH, pessoal? pH menor que 7. Oi? Eu sei que é uma escala. É uma escala, e se o pH Mas a for menor gente... que 7, o ambiente está o quê? Está ácido. E se pH é maior que 7? Ele está básico. Então, numa piscina, por exemplo, quando quem tem uma piscina em casa, a cada 2, 3 dias, ou a cada dia, ou ele percebe que a piscina mudou de cor, ele tem que testar o pH. Tem uma tirinha que você bota na água, e aí pela cor da tirinha você indica qual é o pH, e a partir disso você tem que saber que produto químico você tem que jogar na piscina para tornar, se tiver muito ácido, tornar o ambiente mais básico, ou se tiver muito básico, tornar o ambiente mais ácido. Então, vou dar um exemplo aqui lá na química, ó. Vamos dizer que a concentração do hidrogênio ionizável é 10 elevado a menos 6. Qual é o pH dessa solução, pessoal? Me ajuda aí. Estou fazendo um problema de química do próximo ano, ó. E aí, quem vai ser o pH? Substituindo aqui nessa forma. No lugar desse cara, eu boto quem? Boto quem, pessoal? Log de quem? De 10 a menos 6. E aí, o que é que eu faço agora para resolver isso aí? E vocês estão vendo, né? Ou não? Ah, vocês não estão vendo, não. Eu estou falando
Tô mostrando a tela não. Agora que a Julia falou. Obrigado, Julia. Desculpe. Deixa eu dividir agora com vocês. Só um instantinho, tá? Pronto. Tá aqui um exemplo da química, da química, ó. O logaritmo, o pH de uma solução é dado por menos log da concentração molaridade do hidrogênio ionizado. Então, eu estou dando um exemplo aqui, ó. Se a concentração molar vale 10 a menos 6, qual é o pH da solução? Esse é um tipo de problema que aparece lá na química. Então, substituindo aqui no lugar dessa concentração do H mais o número 10 a menos 6, vai ficar menos log 10 a menos 6. O que é que eu faço agora? Que propriedade eu uso? De logaritmo. O que é que eu faço com esse menos 6? Multiplicar o log. Passa isso aqui multiplicando, exatamente. Fica assim. Menos 6 vai dar 6. Quanto é o logaritmo decimal de 10? É 1, né? 6 vezes 1 dá quanto? Dá 6. Quer dizer que esse pH, ele está ácido ou ele está básico? Ácido. Ele está ácido. Pronto. Esse é um problema que vai vir na química no próximo ano. E quem algum dia seguir algum curso da área biológica ou da área química, por exemplo, esse conceito de pH é básico do básico do básico. E se você quer usar esse conceito corretamente, você tem que usar logaritmo. Então, aprender o conceito básico de logaritmo, as suas propriedades, é essencial. Então, por isso que ficar usando um software para resolver os problemas para a gente não vai normalmente implicar em aprendizado, né? Pronto, voltei a aparecer, né, em tela cheia. Essa foi uma aplicação de pH. Alguém sabe dizer outras aplicações de pH, de logaritmo, além dessa? Vou dar pelo menos mais duas, hein? Além do pH na química, vou dar duas outras aplicações, ambas na física. A escala que mede terremoto, como é que chama? A escala Richter. A escala Richter que mede terremoto vai até quanto? Alguém sabe? Qual é o máximo dessa escala até hoje? Essa escala vai até 9. Inclusive, a cidade de João Câmara é a cidade do Brasil que teve a maior intensidade de terremoto até hoje. Alguém sabe qual foi essa intensidade? Aquele terremoto de 1986? Alguém sabe? Naquele terremoto de 86, apresentou 5,2 na escala Richter. Gente, a escala Richter é uma escala logarítmica. Então, se você quer, dada a energia, achar o valor nessa escala logarítmica, você tem que calcular um logaritmo também. Então, tá aí um segundo exemplo. Só para dar um exemplo bem simples para a implicação disso. Quando um terremoto passa de 5 para 6, a pessoa pensa, só aumentou 1. Esse 6 é só 1 a mais que 5. Mas como a escala Richter é um logaritmo com base 10, com base decimal, esse 1 de aumento na escala indica, na verdade, uma energia de 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 dá 10. Quer dizer que esse terremoto que deu 6 é 10 vezes mais intenso do que o que deu 5 na escala Richter. E a pessoa não entende isso. Como é que pode aumentar de 5 para 6 e ser 10 vezes? Por causa do logaritmo que está na fórmula. Então, entender logaritmo ajuda a gente a ter essa escala Richter. Um terceiro e último exemplo da aplicação da escala Richter, de logaritmo, além de pH, além de escala Richter, é a unidade chamada decibel, para medir som. Quando você vai, uma coisa está barulhenta, e que barulho? Você tem um aparelhinho para medir isso. Esse aparelhinho mede em decibéis. Por exemplo, né, perto de hospital, existe lei municipal que pode, acima de
de 70 decibéis, você multar alguém que faz um barulho acima de 70 decibéis. Porque perto do hospital não pode ter barulho, ou não deve ter barulho, pelo menos. Pois essa escala decibel é uma escala logarítmica. Então, por exemplo, se uma máquina faz um barulho de 80 decibéis, duas máquinas iguais, né, a essa primeira que eu falei, que fazia um barulho de 80 decibéis, as duas máquinas trabalhando juntas e ligadas, sabe que barulho vai fazer? A pessoa vai pensar, 80 mais 80, 160. Não. Por causa da escala logarítmica, essas duas máquinas juntas vão fazer juntas 83 decibéis. Só 3, professor, aumenta? Sim, porque a escala é logarítmica. Ela segue o crescimento da função logarítmica, ou seja, uma variação grande aqui implica numa variação pequena aqui no resultado. Então, a energia dobra, dobra no X, que são uma máquina, duas máquinas, é o dobro, mas o valor do logaritmo só aumenta de 80 para 83, aumento bem pequeno, é aquela curva que eu mostrei, que ela começa, né, a crescer, mas crescer cada vez devagar, cada vez menos, mas não para de crescer nunca, que ela é estritamente crescente, se a base for maior que 1. Então, eu quis mostrar a vocês que o não entendimento de logaritmo limita a gente a entender conhecimentos na química, conhecimentos na biologia. Se eu tivesse mais tempo, eu falaria agora de aplicação em economia, para você calcular problemas de matemática financeira, de juros compostos. Se perguntar assim, eu aplico 5 mil reais, eu peço emprestado 5 mil reais, a juros de 2% ao mês. Em quanto tempo o capital, a dívida vai dobrar de valor? Pois a resposta é um logaritmo que vai dar. Porque a fórmula dos juros compostos, ela tem um exponencial, ela tem a variável no expoente, e se você quer achar a variável no expoente, você tem que aplicar logaritmo para descobrir essa variável. 4 exemplos eu acabo de dar hoje. pH na química, escala Richter de terremotos, escala decibel de som e matemática financeira na economia. 3. E vocês são de administração, né? Então, economia tem muita Próximo ano tem matemática financeira. E vocês têm matemática financeira pela frente. Exatamente. Então, eu sou esperto, eu vou usar um software e vou tirar nota alta no professor 40 e vou passar. E estou passando a perna no professor 40. Né? Muita gente que se acha muito esperto acaba pensando assim. Aí, quando chega lá em matemática financeira e não sabe resolver o problema da matemática financeira, entra em desespero. Porque não aprendeu quando devia ter aprendido ou quando devia ter se esforçado. Né? E não optar pelo caminho mais fácil. Bem, espero ter convencido vocês que logaritmo é um assunto muito importante, muito injustiçado, porque as pessoas botam a culpa nele, mas na verdade as pessoas não sabem potenciação, e potenciação é a operação inversa. Essa foi a questão, inclusive, na P7 de maior índice de acerto de vocês. Todo mundo sabe que logaritmação é a operação inversa da potenciação, só que tem que aprender potenciação. Se você quer aprender logaritmação, é óbvio que você tem que aprender potenciação. Então, na minha opinião, um assunto muito injustiçado. E a grande novidade do primeiro ano, eu posso dizer assim, que foi a 7ª operação matemática com números que vocês não conheciam. Então, até então, vocês só conheciam 6 e agora vocês têm 7, tá? É isso, galera. Só existem essas 7, né? Oi? Só existem essas 7, né? Não, na verdade tem mais. Agora, com aplicabilidade a nível, né, mais próximo para a gente, sim. Mas tem outras operações com números ainda que a gente pode criar. Não tem só essas, não. Agora, as principais que a gente trabalha são essas, tá certo? Então, não tem sentido, e no próprio, né, com números, a gente só fica... Mas tem mais operações. Eu posso criar novas operações com números, com certeza. Aí, quem for estudar matemática vai perceber que tem mais operações.
Mas não faz sentido falar dessas outras operações agora, tá? Isso aí, elas são menos importantes na prática. Mas legal. Mas durante o ensino médio, nós só vamos usar as 7, né? Só, exatamente. Do ensino médio não vai ter mais nada aí. E na maior parte dos cursos superiores também essas 7 operações vai ser suficiente. Tá? Em alguns poucos cursos superiores já se faz necessário aprender novas operações. Mas legal a sua pergunta, Analice, né? Porque eu acho que você percebeu que o meu curso, ele teve um aspecto de ampliação de conhecimento grande, não teve? Concorda ou não? Concordo. E vocês sabem, né, que eu procuro ampliar ao máximo, porque eu estou olhando lá para frente, ó. Eu estou olhando já para o Enem, eu estou olhando lá no curso superior. A disciplina de O senhor vai cálculo. ficar com a gente no próximo ano? O senhor vai ficar com a gente no próximo ano? Olha, eu normalmente não costumo ficar com a mesma turma 2 anos. E por que não, Analice? Eu normalmente não costumo ficar porque normalmente a turma, no segundo ano, ela se acomoda. E ela estuda menos. Então, de uma forma geral, todas as vezes, quase todas as vezes que eu peguei uma turma 2 anos, isso aconteceu. Isso me desestimula a querer pegar uma mesma turma 2 anos seguidos. Agora, eu já abri exceções. Algumas turmas insistiram para eu continuar. Aí, nessas situações que eu abri exceção, eu coloco 2 condições. Eu fixo um percentual mínimo de aprovação. Pelo menos, o percentual que eu costumo usar é de 70%. Tem que ter uma aprovação de pelo menos 70% da turma. Essa é uma condição. E a segunda condição, a clareza que no próximo ano eu vou cobrar mais do que cobrei esse ano. Então, quem quiser ficar comigo, o senhor sabe... pode escolher? Oi? O senhor pode escolher com qual turma ficar? Em geral, somos nós, professores, a gente se reúne e a gente tem lá as turmas, tem as várias turmas a pegar, e em geral a gente escolhe. De uma forma geral, funciona assim, Analice. Tá? Agora, é claro, o professor diz, eu quero essa turma, eu quero essa, lógico, tem várias preferências, né? Então, assim, eu não costumo pegar a turma. Agora, já abri exceção a algumas turmas quando as turmas obedeceram as 2 condições. Quais? Mais de 70% da turma foi aprovada e ela concordou com a seguinte afirmação: no próximo ano eu vou cobrar mais do que eu cobrei esse ano. Ou seja, eu não quero que ninguém se acomode. É isso que eu não quero que aconteça. Na verdade, assim, eu não quero que vocês estudem mais. Eu quero que vocês não estudem menos. E o que acontece que eu vi nas outras turmas é que na verdade, vocês estudaram menos. As turmas estudaram menos no segundo ano. Já conhece o professor, ele já é meu amigo, ele já não assuja tanto e a pessoa relaxa. Tá? Isso eu não desejo, tá? Isso eu não quero. Entende, Analice? Entendo. Agora, já tive abaixo-assinados de turmas, né, pedindo para eu continuar. E aí eu abro o jogo e falo exatamente o que eu falei agora para vocês aqui. Ou seja, a turma tem que estar interessada. Então, vocês querem, né, ter uma boa base de matemática? Vocês querem chegar no Enem lá e ter bom desempenho ou vocês querem só passar de ano? Né? Aí, por isso que eu digo. Então, você está disposto a estudar ano que vem mais do que esse ano? Se a resposta for sim, então o professor Quaranta vai ficar muito feliz de continuar com uma mesma turma. Mas se eu percebo que a maior parte da turma não está muito interessada em estudar, está fazendo a coisa só por obrigação, aí fica uma relação ruim para os 2 lados, né? Fica uma relação ruim para vocês e fica uma relação ruim para mim. Mas quando a turma quer estudar, rapaz, que coisa maravilhosa funciona. E que empolgação. Se eu já gosto de matemática, imagina o que é estudar com uma turma que quer aprender matemática. E aí a minha animação dobra, triplica, a minha disponibilidade aumenta. Então, cada um... Aí, por exemplo, se a gente quiser continuar com o senhor no segundo ano e apresentar um abaixo-assinado, a gente pode ficar? Existe essa possibilidade, mas aí eu preciso saber qual é o nível de adesão da turma. Entendeu? Se é maioria mesmo. Porque não adianta, o que é muito comum. Ter 10, 15 alunos que querem. Entendeu? Que já é um número razoável.
mas a maioria da turma não quer, entendeu? Então, resta saber se os alunos que querem estudar mais, se eles convencem os outros alunos que querem estudar menos a querer estudar mais. É isso que, na verdade, eu desejo que aconteça, né? Então, é possível, sim. Já tive situação onde eu não iria pegar a turma, e por conta da iniciativa da turma, e houve esse comprometimento, e mais de, né, eu costumo exigir assinatura acima de 70% de assinaturas que queiram também que eu continue, aí isso é possível. Agora, de novo, a questão eu quero que vocês cheguem lá no Enem daqui a 3 anos e meio e tenham um desempenho em matemática tão bom, e não só em matemática, obviamente nas outras matérias também, mas matemática é a que me compete, e você teve um desempenho tão bom que você pode escolher, eu não sei se eu quero arquitetura na Federal do Rio Grande do Sul, eu não sei se eu quero psicologia na Federal do Rio Grande do Norte, não sei se eu quero medicina na UFRN e assim por diante, tá? Então é isso, tá dado o meu recado. Espero ter ajudado vocês, e eu quero muito a presença de vocês na próxima aula, que é onde a gente vai ouvir a opinião de vocês sobre o que aconteceu durante o ano, quais pontos positivos, quais pontos negativos, né? E quais foram os pontos que vocês mais evoluíram e os pontos que vocês menos evoluíram, tá bom? Mais algum comentário? Agradeço a presença de vocês e a Ana Clara soltou um comentário que eu não entendi direito. Maravilha, deve ser ou maravilha, sim. E essas possibilidades só são possíveis para quem se dedica, né? Não é só querer, né? Tem que fazer por onde, né? Para você conseguir poder ter tantas escolhas de cursos tão procurados em tantas universidades tão procuradas. Para você conseguir isso, realmente você precisa de dedicação. Mais algum comentário, pessoal? Vocês não precisam, né, decidir nem falar nada comigo, vocês devem começar entre vocês e saber qual é a opinião preponderante na turma de vocês, tá? E vocês têm que conhecer quem são vocês, né? Essa é um trabalho de autoconhecimento. Galera, agradeço a presença. Eu vou interromper a gravação nesse exato instante. Gravação interrompida.